Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o L, e hoje vamos mergulhar em um assunto sério, complexo e, infelizmente, muito real para milhões de pessoas ao redor do globo. Preparem-se, porque hoje vamos conhecer as 10 cidades mais perigosas do mundo. Nós vamos analisar os dados, entender os contextos sociais, políticos e econômicos que levaram a essa situação e tentar compreender as histórias por trás das estatísticas frias. Este não é um vídeo para chocar por chocar, mas sim para informar e conscientizar sobre realidades muitas vezes distantes da nossa. Peguem uma água, ajeitem-se na cadeira, porque este será um vídeo longo e detalhado. Não dá para falar de um tema tão profundo de forma superficial, certo? Vamos explorar cada cidade com a profundidade que ela merece, investigando as causas e as consequências da violência que assola suas ruas. O nosso objetivo aqui é construir um panorama completo, unindo dados de organizações internacionais, reportagens e análises de especialistas para que a gente possa, juntos, entender a complexidade desses cenários. Antes de começarmos, um aviso importante. Este vídeo contém descrições de violência, criminalidade e situações que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. A nossa intenção nunca é glorificar a violência, mas sim expor uma realidade difícil para promover a reflexão. Se você não se sente confortável com este tipo de conteúdo, tudo bem. Mas se decidir ficar, espero que esta jornada informativa seja tão esclarecedora para vocês quanto foi para mim durante a pesquisa. Vamos começar. Abrindo a nossa lista na 10ª posição, temos uma cidade que vive sob a sombra constante de uma fronteira e dos conflitos que ela gera. Tijuana, no México. Localizada literalmente a alguns passos de San Diego, na Califórnia, Tijuana se tornou um epicentro da violência ligada ao narcotráfico. A sua posição geográfica estratégica a transforma em um dos corredores mais cobiçados pelos cartéis para levar drogas para os Estados Unidos, o maior consumidor do mundo. Essa disputa por território é o principal motor por trás das taxas de homicídio assustadoras que colocam a cidade neste ranking. Os números são alarmantes. Em alguns anos, a cidade chegou a registrar mais de 2.000 homicídios, uma média de quase 7 assassinatos por dia. E não estamos falando de crimes comuns. A violência aqui é marcada por uma brutalidade calculada, com corpos deixados em locais públicos como uma forma de recado entre facções rivais, como o Cartel de Sinaloa e o Cartel Jalisco Nueva Generación. Essa guerra aberta transforma bairros inteiros em zonas de conflito, onde a população civil vive em um estado de medo e incerteza constantes, sem saber quando ou onde a próxima troca de tiros irá acontecer. É crucial entender que a violência em Tijuana não é um problema isolado, mas uma consequência direta de uma rede complexa que envolve o tráfico de drogas, a corrupção institucional e a imensa demanda do mercado consumidor vizinho. As forças de segurança locais, muitas vezes superadas em poder de fogo e infiltradas pela corrupção, lutam uma batalha desigual. Enquanto houver bilhões de dólares fluindo através dessa fronteira ilegalmente, a paz em Tijuana continuará sendo um sonho distante para seus mais de 2 milhões de habitantes, que apenas desejam viver sem medo. Além do narcotráfico, a cidade também enfrenta desafios relacionados ao tráfico de pessoas e a uma crise migratória. Milhares de pessoas de toda a América Latina se concentram em Tijuana na esperança de cruzar para os Estados Unidos, tornando-se alvos fáceis para grupos criminosos. Essa população vulnerável, sem redes de apoio e muitas vezes sem documentos, acaba sendo explorada, sequestrada ou forçada a trabalhar para os cartéis. É uma tempestade perfeita de fatores que perpetua um ciclo de violência e desespero, fazendo de Tijuana um triste exemplo de como as questões de fronteira podem explodir em uma crise humanitária e de segurança. Em 9º lugar, viajamos para um lugar que já foi sinônimo de glamour.
praias paradisíacas e destino de estrelas de Hollywood. Acapulco. É difícil imaginar que o cenário de filmes clássicos e lua de mel de casais famosos tenha se transformado em um dos lugares mais violentos do planeta. A queda de Acapulco de paraíso turístico a campo de batalha de gangues é uma história trágica sobre como a instabilidade e o crime organizado podem destruir a economia e a alma de uma cidade, deixando para trás um rastro de medo e decadência. A transformação começou quando os grandes cartéis, como o dos Beltrán Leiva, se fragmentaram. Essa fragmentação, ao invés de enfraquecer o crime, criou um vácuo de poder que foi disputado por dezenas de gangues menores e ainda mais violentas. Elas passaram a lutar não apenas pelo controle das rotas de drogas, mas também pelo controle da economia local. Extorsão de comerciantes, sequestros e assassinatos se tornaram o cotidiano dos moradores de Acapulco, que viram sua cidade ser tomada pela violência. As praias, antes lotadas de turistas, começaram a esvaziar. O impacto no turismo, a principal fonte de renda da cidade, foi devastador. Hotéis de luxo fecharam as portas, restaurantes ficaram vazios e a famosa vida noturna de Acapulco se apagou. A violência não se restringe às periferias. Ela acontece à luz do dia, nas praias e nas avenidas principais, afugentando os visitantes e deixando a população local desempregada e vulnerável. O governo mexicano tentou intervir diversas vezes, enviando o exército e a marinha para patrulhar as ruas. Mas a presença militar muitas vezes só intensificou os confrontos, sem resolver as causas profundas do problema. Hoje, Acapulco luta para sobreviver. Os moradores tentam levar uma vida normal em meio ao caos, mas a desconfiança e o medo são palpáveis. A cidade é um lembrete sombrio de que nenhuma beleza natural está imune à devastação causada pela violência e pela negligência do Estado. A história de Acapulco serve como um alerta sobre a fragilidade da paz e como, em poucos anos, um destino dos sonhos pode se transformar em um pesadelo do qual é muito difícil acordar, deixando uma população inteira refém do crime. Chegamos à 8ª posição com Caracas, a capital da Venezuela. A situação aqui é diferente das cidades mexicanas, pois a violência em Caracas não é impulsionada principalmente por cartéis de drogas em guerra, mas sim por um colapso social, econômico e político generalizado. A profunda crise que o país atravessa há anos desintegrou o tecido social, empurrou milhões para a pobreza extrema e criou um ambiente onde a criminalidade floresce como uma consequência quase inevitável do desespero e da falta de oportunidades. A hiperinflação destruiu o poder de compra, tornando bens básicos como comida e remédios inacessíveis para a maioria. O desemprego disparou e os serviços públicos, incluindo a segurança, entraram em colapso. Nesse cenário, o crime se tornou para muitos uma das poucas formas de sobrevivência. Roubos, assaltos à mão armada e sequestros relâmpago se tornaram endêmicos. As estatísticas oficiais são pouco confiáveis, mas organizações não governamentais, como o Observatório Venezuelano da Violência, apontam Caracas como uma das cidades com a maior taxa de homicídios do mundo. A polícia, mal paga, mal equipada e frequentemente corrupta, não consegue dar conta da situação. Pior ainda, as próprias forças de segurança são muitas vezes acusadas de violações de direitos humanos e execuções extrajudiciais. Grupos armados pró-governo, conhecidos como coletivos, também controlam territórios na cidade, agindo com impunidade e contribuindo para o clima de anarquia e medo. Para o cidadão comum de Caracas, a sensação é de abandono total, onde não se pode confiar em ninguém e a violência pode vir de qualquer lugar. A vida em Caracas é uma luta diária pela sobrevivência. As pessoas mudam suas rotinas para evitar sair à noite, evitam exibir qualquer objeto de valor e vivem em constante estado de alerta. A crise humanitária forçou um êxodo massivo.
com milhões de venezuelanos deixando o país em busca de segurança e um futuro melhor. A violência em Caracas é, portanto, o sintoma mais visível de uma doença muito mais profunda, o colapso de um Estado, que deixou seus cidadãos desprotegidos e à mercê da barbárie. Em sétimo lugar, voltamos ao México, para uma cidade cujo nome se tornou, por muito tempo, sinônimo de violência extrema, Ciudad Juárez. Assim como Tijuana, sua localização na fronteira com os Estados Unidos, vizinha de El Paso, no Texas, a transformou em um ponto estratégico crucial para o narcotráfico. Durante o final dos anos 2000 e início dos anos 2010, Juárez foi considerada a cidade mais perigosa do mundo, um verdadeiro inferno na terra, palco de uma guerra sangrenta entre os cartéis de Juárez e de Sinaloa pelo controle da rota. Naquela época, a cidade vivia em estado de guerra. Homicídios diários, massacres em festas, carros-bomba e corpos pendurados em viadutos eram parte da rotina macabra. A violência era tão intensa que muitos negócios fecharam e milhares de famílias fugiram, transformando partes de Juárez em cidades fantasma. A cidade também ficou tragicamente conhecida pelo altíssimo número de feminicídios, com centenas de mulheres, muitas delas trabalhadoras das maquiladoras, sendo sequestradas, torturadas e assassinadas em crimes que até hoje, em grande parte, seguem impunes. Houve um período em que a violência em Ciudad Juárez diminuiu significativamente após o cartel de Sinaloa consolidar seu domínio. A cidade tentou se reerguer, investindo em espaços públicos e programas sociais. Parecia que o pior havia passado. No entanto, nos últimos anos, os índices de violência voltaram a subir de forma preocupante. Novas disputas entre facções e a fragmentação dos grandes cartéis reacenderam os conflitos, mostrando como a paz na região é frágil e depende muito do instável equilíbrio de poder do crime organizado. A história de Ciudad Juárez é uma lição dolorosa sobre os ciclos de violência. Ela mostra que intervenções puramente militares, sem atacar as raízes do problema, como a pobreza, a corrupção e a demanda por drogas, oferecem apenas um alívio temporário. A cidade carrega cicatrizes profundas, visíveis em suas ruas e na memória de seus habitantes. Para a população de Juárez, a luta por uma vida normal continua, sempre sob a ameaça do retorno dos dias mais sombrios, um lembrete constante do preço humano do narcotráfico. Chegamos ao Brasil na nossa lista, e a primeira cidade a aparecer, na sexta posição, é Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Conhecida como a Cidade do Sol por suas belas praias e dunas, Natal viu seus índices de criminalidade explodirem nos últimos anos, surpreendendo o país e o mundo. O que aconteceu para que um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil se tornasse palco de uma violência tão intensa? A resposta, mais uma vez, está ligada à reorganização do crime organizado no país. A cidade se tornou um ponto estratégico na rota do tráfico internacional de drogas, especialmente cocaína, que chega da América do Sul e é enviada para a Europa a partir dos portos do Nordeste. Além disso, a região se tornou o palco de uma guerra sangrenta entre facções criminosas nacionais, principalmente o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, que disputam o controle dos presídios e dos territórios de venda de drogas. Essa guerra transbordou dos muros das prisões para as ruas da cidade. Um dos eventos mais marcantes que expôs essa realidade foi o massacre de Alcaçuz, em 2017. Uma rebelião na maior penitenciária do estado, motivada pela rivalidade entre facções, resultou na morte de dezenas de detentos de forma extremamente brutal. Esse evento foi um divisor de águas, mostrando a força que essas organizações criminosas haviam adquirido no estado e como o sistema prisional havia se tornado seu quartel-general. A violência que se seguiu nas ruas foi uma continuação direta desse conflito. Hoje, os moradores de Natal, especialmente nas periferias, vivem com medo. Assaltos, homicídios e a presença ostensiva de traficantes
se tornaram comuns em muitos bairros. A polícia, com recursos limitados, luta para conter a onda de violência, mas o problema é complexo e estrutural. A história recente de Natal mostra como a dinâmica do crime organizado no Brasil mudou, se interiorizando e transformando cidades antes consideradas pacatas em novos epicentros de uma guerra que parece não ter fim. Na quinta posição, continuamos no Nordeste brasileiro com Fortaleza, a capital do Ceará. Conhecida como Terra da Luz por ter sido a primeira província brasileira a abolir a escravidão, Fortaleza hoje enfrenta uma escuridão trazida pela violência urbana extrema. Assim como em Natal, a cidade se tornou um campo de batalha crucial na guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas e dos territórios, tanto dentro quanto fora dos presídios. A situação é tão grave que o Ceará frequentemente lidera os rankings de estados mais violentos do Brasil. A dinâmica é similar à que vimos em outras cidades brasileiras, mas em Fortaleza ela atingiu um nível de organização e brutalidade alarmante. Facções locais se aliaram a grupos nacionais, dividindo a cidade em territórios onde a lei do Estado muitas vezes não chega. Ordens para ataques, assassinatos e até mesmo para a paralisação de serviços públicos partem de dentro das penitenciárias, mostrando o poder que esses grupos detêm. A população fica no meio do fogo cruzado, refém de toques de recolher impostos por traficantes e do medo constante. Um dos episódios mais chocantes da história recente da cidade foi a Chacina das Cajazeiras, em 2018, onde 14 pessoas foram mortas em uma festa, e a Chacina do Curió, com 11 mortos em 2015. Esses massacres não são eventos isolados, mas sim o resultado direto da guerra entre os grupos Guardiões do Estado, Comando Vermelho e PCC. A violência é usada como demonstração de poder e como ferramenta para eliminar rivais. E as vítimas muitas vezes são jovens da periferia, aliciados pelo crime ou simplesmente pegos no lugar errado, na hora errada. O governo do Ceará tem tentado implementar diversas estratégias de segurança, desde a repressão qualificada até programas sociais, mas os desafios são imensos. A desigualdade social profunda, a falta de oportunidades para a juventude e um sistema prisional superlotado e dominado por facções criam um ciclo vicioso difícil de quebrar. Fortaleza é um retrato doloroso de como a ausência do Estado em áreas vulneráveis abre espaço para que poderes paralelos e violentos assumam o controle, ditando as regras e espalhando o terror. Subindo para a quarta posição, encontramos mais uma cidade mexicana, Ciudad Victoria, a capital do estado de Tamaulipas. Diferente de Tijuana ou Juárez, Victoria não é uma cidade de fronteira, mas sua localização é estratégica para o controle das rotas que levam ao norte. Tamaulipas é um dos estados mais perigosos do México, e sua capital se tornou o epicentro de uma das disputas mais selvagens entre cartéis, principalmente uma facção dissidente dos Zetas, o Cartel do Noroeste e outros grupos. A violência em Ciudad Victoria é notória por sua imprevisibilidade e brutalidade. Os Zetas, formados por ex-militares de elite, introduziram táticas de terror no narcotráfico mexicano, e seu legado de violência continua a assombrar a região. Massacres, decapitações e tiroteios em plena luz do dia se tornaram assustadoramente comuns. A cidade vive sob um estado de sítio não declarado, onde os cidadãos se tornaram especialistas em identificar o som de diferentes armas de fogo e em saber quando se jogar no chão. O que torna a situação em Ciudad Victoria particularmente aterrorizante é a forma como a violência permeia todos os aspectos da vida cotidiana. Não são apenas confrontos entre criminosos. Sequestros e extorsões contra a população civil são práticas generalizadas. Empresários, médicos, agricultores e cidadãos comuns são alvos constantes. A desconfiança nas autoridades é profunda, pois a corrupção policial e política é endêmica.
com muitos agentes do Estado acusados de estarem na folha de pagamento dos cartéis. Para os moradores, a vida se resume a um conjunto de regras de sobrevivência: não sair à noite, evitar certas estradas, não ostentar bens e, acima de tudo, não falar sobre o que se vê. A imprensa local é constantemente ameaçada e censurada, criando um blackout informativo onde os rumores nas redes sociais se tornam a principal fonte de notícias sobre a violência. Ciudad Victoria é um exemplo extremo de como um governo local pode perder completamente o controle para o crime organizado, deixando sua população em um estado de abandono e medo absoluto. Deixamos as Américas e vamos para o continente africano para encontrar a nossa terceira cidade mais perigosa, Cape Town, ou Cidade do Cabo, na África do Sul. Para muitos turistas, a Cidade do Cabo é a imagem da Table Mountain, das vinícolas e das praias deslumbrantes. Mas por trás dessa fachada de cartão postal, existe uma realidade brutal de violência, impulsionada por uma desigualdade social extrema, que é um legado direto do regime do apartheid, e pela atuação de gangues extremamente violentas. A violência na Cidade do Cabo não é distribuída de forma homogênea. Ela está concentrada nas townships e nos bairros da periferia, conhecidos como Cape Flats. Essas áreas, criadas durante o apartheid para segregar a população não branca, ainda hoje sofrem com a pobreza, o desemprego e a falta de infraestrutura básica. É nesse ambiente de exclusão e desesperança que as gangues, como os Hard Livings e os Americans, encontram terreno fértil para recrutar jovens e prosperar, controlando o tráfico de drogas e a vida das comunidades. A taxa de homicídios na Cidade do Cabo está entre as mais altas do mundo, e a maioria dessas mortes está relacionada a disputas entre gangues. Os tiroteios são frequentes e muitas vezes as vítimas são inocentes, incluindo crianças pegas no fogo cruzado. A polícia sul-africana, apesar dos esforços, luta para conter a violência. Em uma medida desesperada, o governo chegou a enviar o exército para patrulhar as áreas mais perigosas, uma ação que evidencia a gravidade da crise de segurança que a cidade enfrenta. A dualidade da Cidade do Cabo é chocante. A poucos quilômetros dos bairros ricos e seguros, onde turistas e a elite local vivem em uma bolha de tranquilidade, existem zonas de guerra urbana onde a vida humana tem pouco valor. Essa divisão geográfica da violência é a prova mais contundente de que, embora o apartheid tenha acabado oficialmente há décadas, suas estruturas de segregação e desigualdade continuam a produzir efeitos devastadores, alimentando um ciclo de pobreza e criminalidade que a África do Sul ainda luta para superar. Na vice-liderança do nosso ranking, uma surpresa para muitos: uma cidade nos Estados Unidos. St. Louis, no estado do Missouri, detém há vários anos o título infeliz de cidade com a maior taxa de homicídios per capita do país. Embora a violência no Zephyr seja frequentemente associada a cidades como Chicago ou Detroit, os números de St. Louis, quando ajustados pela sua população, revelam uma realidade muito mais sombria e concentrada, expondo as feridas profundas da sociedade americana. A violência em St. Louis está intrinsecamente ligada a décadas de segregação racial, declínio econômico e pobreza sistêmica. A cidade é marcada por uma profunda divisão, conhecida como Delmar Divide, uma rua que separa bairros predominantemente brancos e prósperos ao sul, de bairros majoritariamente negros e empobrecidos ao norte. É nessas áreas do norte da cidade que a esmagadora maioria dos homicídios e crimes violentos ocorre, uma consequência direta do desinvestimento histórico, da falta de oportunidades e da alta concentração de pobreza. A facilidade de acesso a armas de fogo nos Estados Unidos é um fator que agrava dramaticamente a situação. Disputas que em outros lugares poderiam terminar em uma briga, em St. Louis, frequentemente escalam para tiroteios fatais. O tráfico de drogas e a atividade de gangues locais também são motores importantes da violência.
mas muitos dos homicídios são resultado de discussões, roubos ou conflitos interpessoais que se tornam letais devido à presença de uma arma. A polícia local enfrenta uma enorme desconfiança da comunidade, especialmente após os protestos de Ferguson, um subúrbio de St. Louis, em 2014. A situação de St. Louis é um microcosmo dos maiores desafios dos Estados Unidos. A desigualdade racial, a pobreza urbana, a polarização política e a epidemia de violência por armas de fogo. A cidade mostra que, mesmo na nação mais rica do mundo, a ausência de políticas públicas eficazes para combater a pobreza e a segregação pode criar bolsões de violência tão intensos quanto os de países em desenvolvimento. É um lembrete de que a segurança não depende apenas da força policial, mas de justiça social e econômica. E chegamos ao topo da nossa lista. A cidade considerada, em diversas análises recentes, a mais perigosa do mundo em termos de taxa de homicídios, é Belém, a capital do Pará, no Brasil. Localizada na foz do rio Amazonas, a cidade das Mangueiras se tornou um corredor estratégico para o crime organizado, servindo como uma das principais portas de saída da cocaína produzida nos países andinos para o mercado internacional, especialmente a Europa e a África. A geografia da região amazônica, com suas hidrovias complexas e fronteiras porosas, torna Belém um ponto logístico ideal para os traficantes. A disputa por esse corredor vital transformou a região metropolitana de Belém em um campo de batalha. Facções criminosas locais e nacionais lutam violentamente pelo controle das rotas fluviais e dos bairros da periferia, conhecidos como baixadas. Essa guerra urbana é o principal fator por trás da taxa de homicídios que coloca a cidade no topo deste ranking sombrio. Além do narcotráfico, a violência em Belém é alimentada por outros fatores complexos. Conflitos agrários e a extração ilegal de madeira e minérios na vasta região amazônica geram uma cultura de violência que transborda para a capital. Grupos de extermínio e milícias, muitas vezes com a participação de agentes de segurança corruptos, também atuam na cidade, promovendo limpezas sociais e execuções sumárias. A população pobre e negra da periferia é a principal vítima dessa teia de violência. A situação em Belém é um alerta gravíssimo sobre como a combinação de rotas do narcotráfico, desigualdade social profunda e a ausência do Estado em uma região de importância estratégica global pode criar uma tempestade perfeita de violência. Os desafios para pacificar a capital paraense são gigantescos e exigem muito mais do que apenas policiamento. É preciso combater a corrupção, gerar oportunidades para a juventude e repensar o modelo de desenvolvimento para a Amazônia, antes que a maior floresta tropical do mundo e suas cidades sejam completamente dominadas pelo crime. Chegamos ao fim da nossa jornada por algumas das realidades mais duras do nosso planeta. Conhecer a história por trás da violência em Tijuana, Acapulco, Caracas e todas as outras cidades que vimos hoje é mais do que apenas consumir estatísticas chocantes. É fundamental para entendermos os desafios globais de segurança e as complexas teias de fatores sociais, econômicos e políticos que levam uma cidade ao abismo. Percebemos que, apesar das particularidades de cada local, padrões se repetem: desigualdade, corrupção, falta de oportunidades e a presença do crime organizado. Essa não é uma realidade distante que só existe na tela. Em cada uma dessas cidades, há milhões de pessoas como nós que sonham, trabalham e lutam todos os dias para sobreviver e dar um futuro melhor para suas famílias, em meio ao caos e ao medo. Expor esses problemas não é um ato de pessimismo, mas um chamado à consciência. A segurança é um direito humano básico e a falha em garanti-la em qualquer parte do mundo é uma falha de todos nós, como uma comunidade global. A indiferença é o maior combustível para que essas situações se perpetuem. Espero que este vídeo tenha servido para informar e, principalmente,
para provocar uma reflexão. O que você achou? Conhecia a realidade de todas essas cidades? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante. Se você acredita que este conteúdo pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor o mundo em que vivemos, compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.